Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao Literafro Entrevista, o programa que promove um bate-papo com escritoras e escritores negros, além de críticas das pesquisadoras e pesquisadores da literatura afro-brasileira. A convidada de hoje é Leda Martins. Não saia daí! Poeta, escritora, ensaísta e pesquisadora atuante nos campos da literatura, da performance e do teatro, Leda Martins é professora aposentada da Faculdade de Letras da UFMG, onde atuou como coordenadora do programa de pós-graduação em estudos literários. Foi diretora de ação cultural da UFMG. É uma alegria recebê-la aqui, Leda. Alegria toda minha, querida. Muito obrigada pelo convite. A bibliografia de Leda inclui livros e capítulos de livros publicados no Brasil e no exterior, em português, inglês e espanhol. Em 1997, organizou um número especial da revista Calalu, publicada nos Estados Unidos, abordando a literatura afro-brasileira. Em 2017, nossa convidada foi homenageada com a criação do Prêmio Leda Martins de Artes Cênicas Negras pelo BDMG Cultural, em reconhecimento pela contribuição da docente na área de artes cênicas negras. Além disso, Leda Martins é rainha de Nossa Senhora das Mercês, da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário, do Jatobá, em Belo Horizonte. Entre as publicações de Leda se destacam o Moderno Teatro de Corpo Santo, de 1991, A Cena em Sombras, de 1995, Afrografias da Memória, O Reinado do Rosário do Jatobá, de 1997. Já no campo da poesia, temos Cantigas de Amares, de 1983, e Os Dias Anônimos, de 1999. Leda, A Cena em Sombras, livro publicado pela editora Perspectiva em 1995, até hoje é referência de teatro negro no Brasil e no exterior. Comente sobre esta publicação e sobre sua pesquisa no campo da arte negra. A Cena em Sombras. A Cena em Sombras, claro, desculpa. Olha, Marcos, é um livro pelo qual eu tenho muito carinho, né? Ele é, na verdade, a publicação da minha tese de doutorado. Eu me doutorei em 1991 e o livro saiu pela Perspectiva em 1995. O que acontece com A Cena em Sombras é que ele tem, vamos dizer assim, ciclos, né? Recentemente, eu estive agora há pouco tempo na Perspectiva, que vão reeditá-lo. É muito curioso, porque, segundo a Perspectiva, estão chovendo pedidos do Brasil inteiro para A Cena em Sombras, cuja edição está esgotada. Então, ele periodicamente, vamos dizer assim, ele volta a merecer a leitura, os comentários, volta a habitar os horizontes da cena brasileira, o que me deixa muito feliz, né? Eu acho que é um livro, para mim, muito importante, porque ele é um livro pós-ditadura, né? Que retoma a ideia de se pensar um teatro negro no Brasil. O que seria, quais seriam, naquele momento em que eu faço a pesquisa, os pontos principais para nós realçarmos, naquele momento, naquele contexto, sobre um teatro negro no Brasil, vindo contrapor-se a uma série de estereótipos, de configurações negativas e a própria invisibilidade do negro no teatro brasileiro. E aí, a partir desse lugar, você poderia também comentar um pouco sobre o teatro negro no Brasil e na diáspora, e principalmente sobre a cena negra em Belo Horizonte atualmente? Mas eu queria voltar à Cena em Sombras. Ok. Né? Porque eu acho que um dos pontos principais da Cena em Sombras é que ele ressignifica o termo negro, Uhum. e ele tenta matizar
a possibilidade de construir conceitualmente o que seria as potencialidades imensas do que naquela época eu denominei, né, como teatro negro. Uhum. Eu acho que isso é importante porque isso nos ajuda a pensar a cena contemporânea. Como marco, para mim, primeiro, é importante, não é? Porque, como eu dizia, até então o negro era uma espécie de invisibilidade nos próprios livros de história do teatro brasileiro. Então, o livro tem essa, vamos dizer assim, se for falarmos de alguns méritos, esse mérito também. Sobre a cena contemporânea, é muito curioso porque, atualmente, depois de me aposentar, eu retomei a minha carreira, ou a minha atuação como dramaturga e diretora do teatro, né? Sim. Então, no momento, eu tenho investido muito nessas duas atividades que eu sempre desenvolvi. E tenho tido mais tempo de percorrer todo o Brasil e também o exterior, observando o que se faz na cena contemporânea, particularmente na cena negra. E eu só posso dizer o seguinte, ela é de uma vitalidade impressionante, de uma vitalidade, de uma diversidade e pluralidade e de proposições que eu diria que são importantíssimas no âmbito estético, né? Estamos falando aí de arte, no sentido plural da palavra, no âmbito estético, no âmbito social, no âmbito cultural e nas intervenções tão necessárias no contexto brasileiro, que continua a ser um dos países mais discriminatórios do mundo, né? E dentro dessa paisagem discriminatória, um dos países mais racistas, se não mais racista do mundo. Então, eu vejo assim, com bastante felicidade a potência, a qualidade, a competência, a diversidade, a pluralidade, a postulação de ideias, não apenas no campo estético, mas no campo cultural em geral e no contexto social. Quer dizer, um teatro que busca também ser uma prática que busque transformações, não apenas no âmbito estético, e aí também já é muito, mas também no âmbito cultural como um todo e afetando o campo, a área social. Ou seja, um teatro de muitas afetações nesse sentido da palavra, que busca afetar o seu telespectador. Nisso a gente pode dizer um teatro extremamente estimulador de discussões, de problematizações e de contribuições ao momento atual, seja ele mirado de qualquer lugar, seja mirado esteticamente, mirado culturalmente e socialmente. Leda, você cunhou o termo oralitura. Fala para a gente um pouco sobre o que é a performance da oralitura. Eu acho que a oralitura, esse termo que eu batizei, ele vem no bojo de uma série de conceitos, postulações como teatro negro, encruzilhadas, oralituras, o tempo espiralar e agora mais recentemente o corpo dela, que é como a oralitura nos chama a atenção para a natureza performática das culturas negras. É claro que isso não é exclusividade das culturas negras, mas como é que elas se manifestam nas culturas negras. Comumente o pessoal fala de oralidade. Eu prefiro o termo oralitura, que nos remete ao âmbito da performance. Né? Não estou pensando aí simplesmente na literatura oral, eu estou pensando na performance da oralidade. E para pensar a performance da oralidade, o que eu acho que é extremamente importante quando nós colocamos a performance negra como lugar de produção e criação de epistemologias, esse termo ele vem ao encontro. Na época que eu matizei esse termo, ainda não era muito comum, os estudos da performance estavam ainda se engateando no Brasil. Né? Aliás, que eu e você somos os responsáveis pela introdução desse campo de estudos no Brasil, das performances. Então, é muito curioso, porque quando nós começamos a expandir esse conceito para as Américas e também para as Europas, ele é muito apropriado dentro do âmbito dos estudos da performance em geral. Por isso que eu acho que também, né, e ele chama atenção para certos elementos processuais, de procedimentos e metodológicos que se dão no âmbito das performances negras e que fazem parte de todo um repertório de conhecimentos,
né, dentre eles os conhecimentos ligados às performances, às teatralidades e às performatividades, que são transladados e são recriados aqui nas Américas, incluindo o Brasil, né, que fazem com que o negro ele seja copartícipe de toda a formação cultural, social das Américas. E eu acho importante realçar isso, porque a gente fala muito assim em geral, oralidade, ou no caso, né, oralitura. Então, temos que ali eu tento demarcar que modos, processos, procedimentos metodológicos são esses que fazem com que as performances negras nos façam pensar que não há nenhuma sociedade ágrafa, porque todo o complexo de saberes de todas as ordens, inclusive o filosófico, podem ser transportados, transcriados, reinventados e reterritorializados em quaisquer lugares, sob quaisquer condições, inclusive as mais opressivas, como no caso da escravidão, pelas performances do corpo e no corpo também a voz. Perfeito. E aí você já citou, né, começou a falar da performance do tempo espiralar e da ideia do corpo-tela. Desenvolve um pouco mais. É difícil, né? Quer dizer, não é um conceito que eu possa em Claro, 10 segundos sim. desenvolver, mas eu acho que também é um dos conceitos mais ricos. Eu diria que tanto o teatro negro, o conceito de encruzilhadas, o conceito de oralituras e o de tempo espiralar, que é particularmente mostrar como que um conhecimento tão abstrato, que é da ordem da filosofia, ele se transplanta das Áfricas para as Américas pelas performances do corpo e da voz. Quer dizer, esses conceitos hoje correm mundo, né? Fazem parte dos campos epistemológicos em vários países, em várias línguas, em várias culturas, o que me deixa muito feliz. Não é? Principalmente porque falo deste lugar, não é? Deste lugar da América do Sul, dentro de uma língua, a língua portuguesa, tão desprestigiada pelo mundo afora. Não é? Então, eu acho que é importante isso. Então, o Tempo Espiralar agora vai ser publicado em alemão. Né? Que ótimo. Então, assim, são esses conceitos, essas noções, que eu acho também que é muito interessante, né? Como o teatro negro. Tem tido uma vida numa linha do tempo já histórica, né? Isso eu acho muito importante. Ou seja, eles vão se reatualizando e servindo às nossas reflexões em contextos temporais, sociais, diversos. E o corpo-tela é fruto agora, né? E ele foi muito motivado pelo convite que a Segunda Preta me fez para falar lá para vocês, né? E eu comecei a desenvolver ali algumas reflexões sobre a cena contemporânea em geral e a cena negra em particular. E devo já publicar nesse novo livro, que vai se chamar Performance do Tempo Espiralar e Outros Ensaios, que ele aborda essa corporeidade, né, que nos habita atualmente em termos das performances do teatro e que ela tem vários prismas que podem ser pensados, que podem ser fruídos, podem ser convocados para o nosso olhar e para a nossa reflexão. Essa é a reflexão mais recente, que eu espero seja publicada esse ano ainda. Eu já fico na expectativa aqui de conhecer e ler o seu novo livro. Ileda, vamos mudar um pouco. Eu queria que você falasse para a gente sobre a sua produção como poeta. É muito curioso porque eu sempre me defino primeiro como poeta. Eu falo, eu sou primeiro na vida poeta e congadeira. São postulações que eu faço, e todo mundo que me conhece, no Brasil e no exterior, muito interessante porque eles me conhecem, né, não simplesmente como uma pessoa que postula noções, conceitos, uma pesquisadora, mas também como uma poeta. Eu faço questão disso, e uma congadeira, que as coisas ali se cruzam. Né? A minha produção, eu publico desde muito jovem, seja em jornais, revistas de escola, aqui mesmo na UFMG, quando aluna, eu publiquei na revista Discente alguns dos meus primeiros textos, publiquei antologias e tenho 2 livros inteiros, vamos dizer assim, publicados. O terceiro está vindo aí. O primeiro foi Cantigas de Amares, o segundo foi Os Dias Anônimos,
e que eu espero que venha junto com o novo livro de ensaios é As Horas Sutis. As Horas Sutis. Né? Tudo gira em torno do tempo. Né? Uhum. Cantigas de Amares, em que é realmente assim, um diálogo, muita locução com as cantigas de amigo e cantigas de amor medievais. Os Dias Anônimos, né, em que eu transito por várias vozes, sejam vozes relativas a questões de gênero, a questões de ancestralidade, a questões de afetividade, de maternidade, tudo isso. E As Horas Sutis, que é um livro também curto, meus livros são curtos, né, muito conciso, sintético, e que as horas sutis talvez sejam as horas mais pesarosas da vida. Mas aí, não necessariamente da minha vida biográfica, né? Mas da poesia. Especialmente numa época em que a poesia tem muito pouco lugar. A gente vive tantas tensões, tantas fricções, e que é o momento talvez mais épico, menos poético, né? Mas eu estou muito feliz por estar também trazendo, depois de muitos anos, um novo livro também de poemas. Ou seja, tem toda uma retomada depois da atividade acadêmica, que nos absorve muito, particularmente a atividade de gestão, né, que eu tive nos meus últimos 4 anos na UFMG, voltar a trabalhar com o teatro, com a prática teatral, com a prática dramatúrgica, com a poesia, não é? Ou seja, acho que retomar esse lado que é o lado que eu mais valorizei sempre mais na minha atividade. Acho que o lado de docente é importante, pesquisador é importante, mas o lado, vamos dizer assim, do trabalho estético, do trabalho artístico, sempre foi o que mais me alimentou. Que ótimo, Leda. A tradição e a memória são temas muito importantes dentro do campo da literatura e da teoria literária. Como que você vê o resgate da tradição e da memória negra na produção contemporânea? Primeiro que aí eu acho que eu comungo com a Ailton Krenak, não acho que esteja havendo resgate. Uhum. Isso sempre nos constituiu, né? Nós somos sujeitos de memória. Qualquer que sejam as nossas tradições, as nossas histórias, as nossas biografias coletivas e individuais, a memória que nos constitui. A memória não é necessariamente uma lembrança absoluta, uma totalidade. A memória também é uma construção. E nós a exercitamos, nós a construímos todos os dias, todos os momentos, em todas as atividades que nós performamos. Então, as artes também, as artes são constituídas de memória, ou seja, de lembrança e de esquecimentos, mas sempre mediadas, não é assim, pela linguagem criativa, pela linguagem artística, e isso é muito importante. Então, eu não acho que esteja havendo um resgate, eu acho que está havendo uma maior explicitação, Sim. né, de uma forma muito positiva, ou seja, são sujeitos negros não abdicando da sua história nem daquilo que os constitui, e tentando recriar todo o discurso da história que fala do negro e sobre o negro a partir do ponto de vista do próprio negro, o que é muito importante. Não acho que tenha que ser exclusivo, mas ele é extremamente importante, né? Falar de si mesmo e dessa história, e dessa memória, e daquilo que nos constitui, e de todos esses vazios, porque mesmo nos vazios da memória, né, porque memória é constituída de lembrança e de esquecimento. E são aí nesses intervalos, né, que se constitui o sujeito, se constitui a própria memória, se constitui a arte. Porque grande parte da ampla gama de conhecimentos que são trazidos para as Américas, involuntariamente, com a escravidão, eles vêm pelas performances, como eu disse, do corpo e da voz. Eles vêm pela reatualização da memória. Então, assim, é maravilhoso ver como que os nossos intérpretes,
em todos os âmbitos, nas artes visuais, nas artes corporais, nas literaturas, nas danças, nas pinturas, nas esculturas, nas culturas chamadas, as culturas tradicionais, que eu prefiro chamar de culturas clássicas, onde a memória sempre foi a motriz da criação e da recriação dos nossos conhecimentos, que essa produção artística contemporânea, ela coloque no horizonte não apenas a dor e o sofrimento, mas todas as realizações, né, que constituem as travessias dos negros, não apenas em África, mas nesse trânsito também pelas Américas, que os negros também são responsáveis pela formação das Américas. Perfeito, perfeito. E aí, pensando nesse trânsito, né, nas Américas e com as Américas, eu gostaria muito que você pudesse falar para a gente um pouco sobre a sua atuação como rainha de Nossa Senhora das Mercês, do reinado do Jatobá. Olha, como eu disse no início, né, o que me constitui como sujeito? O que me formata, né? O reinado é um dos lugares da minha constituição pessoal, individual, né? Eu diria também um lugar de constituição coletiva. Eu praticamente, assim, eu me iniciei no reinado muito jovem, quase que recém-chegada do Rio, de onde eu nasci, porque minha mãe precisava pagar uma promessa da Nossa Senhora do Rosário, né, que tinha me dado a possibilidade de sair viva de uma situação muito dolorosa. E aí eu fui princesa conga do reinado do Jatobá por 10 anos. Depois, por motivos que não vem ao caso mencionar, eu renunciei à minha coroa e, posteriormente, minha mãe, em 92, ela foi coroada rainha de Nossa Senhora das Mercês e reinou até 2005, quando faleceu. E aí, após o falecimento dela, a Irmandade me convidou para assumir o lugar dela, assumindo a coroa de Nossa Senhora das Mercês, que eu hesitei. Hesitei por não ter, né, um dedo mindinho da sabedoria de Dona Alzira Germana Martins, minha mãe, mas assumi. Né? E assumir, te digo uma coisa, a gente também tem que aprender a ser rainha. Né? Então, eu digo que desde 2005, que eu ocupo essa função com muita honra, com muito orgulho, com muita responsabilidade. Todos que me conhecem já sabem que determinado período dos anos, determinadas épocas que eu tenho funções rituais, as principais lá no reinado, eu não saio, né? Não aceito convites, mas isso não é de hoje. Não é simplesmente desde que me tornei rainha, porque eu, mesmo depois de renunciar à minha coroa de princesa, eu permaneci como congadeira, permaneci como membro lá do reinado, e digo, né, que é a minha família simbólica. Eu tenho, graças a Deus, eu não tenho uma família sanguínea, mas eu tenho várias famílias afetivas, várias famílias simbólicas, e o reinado, todo mundo que me conhece, né? Onde eu estou, o reinado de Nossa Senhora do Rosário, com muita honra, com muita humildade e com muita dignidade, está. Que lindo, Leda. E vocês me pediram um canto, né? Eu vou cantar para vocês um cântico que diz de onde viemos, né? Vem do mar, vem do mar, povo de Nossa Senhora, vem do mar, vem do mar, vem do mar, vem de Congo e de Angola, vem do mar, tilelê, tilelê, ai, ai, ai. Tilelê, tilelê, ai, ai, ai. Tilelê, tilelê, ai, ai, ai. Tilelê, tilelê,
Nossa, vem uma memória boa. Calenta, né? Acalenta, Esquenta o coração. esquenta o coração, né, querido? Ah, Leda, que lindo. Muito obrigado. Obrigada A gente eu. gostaria muito de agradecer a sua presença. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Suas ordens, sim. Particularmente você, né? Que eu amo, adoro. Ah, você sabe que é recíproco. Sei, nós somos irmãos. Infelizmente, Da vida, sim, irmãos na vida. da vida. Infelizmente, o nosso tempo acabou. Chegamos ao final do programa. Eu agradeço a presença de Leda Martins. Saiba mais sobre literatura brasileira no portal Literafro. Acesse também as redes sociais. Obrigado pela companhia e até o próximo Literafro Entrevista.